Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, começa a semana aí e, meus amigos, semana decisiva aí pro Vasco da Gama, dentro e fora de campo. Neste vídeo a gente vai falar muito sobre as categorias de base do Vasco da Gama, o sub-15, 17 e o sub-20, até porque o Diniz, que está chegando hoje, já está no CT Moacir Barbosa para dar o seu primeiro treinamento. Está de olho aí na garotada. E a gente vai falar aí sobre o primeiro contato com o Diniz, com o grupo vascaíno. E essa partida contra o CRB é decisivo. Vencer ou vencer. Vamos falar muito aqui sobre a situação envolvendo mudanças na equipe, a arbitragem. Ontem, pasmem os senhores, o Vasco falou que vai dar um voto de confiança para a comissão de arbitragem. Pois é, meus amigos, a gente vai falar sobre a situação de reforços e sobre a política do Vasco. Então vamos lá, sem demoras. Primeiramente, as categorias de base. Ontem, o sub-15 e o sub-17 enfrentaram o Madureira lá em Conselheiro Galvão. Ambos os jogos foram referentes à Taça Guanabara. O sub-15 empatou em 0-0 e o sub-17 venceu a equipe aí do Madureira por 3-2. Os gols do Vasco da Gama foram marcados aí por Barros, Paixão e GB. Certo? Agora, neste domingo, está rolando aí pelo Campeonato Brasileiro da categoria Sub-20, Vasco da Gama e Atlético Mineiro. Perfeito? Essa é a agenda e mais tarde a gente traz o resultado de Vasco da Gama e Galo. Com relação à preparação aí envolvendo o jogo contra o CRB, hoje o treinador Fernando Diniz fará o seu primeiro treinamento como treinador do Vasco da Gama. Os resultados de ontem foram horrorosos para o Vasco da Gama. O pelotão do G4 abriu 8 pontos à frente do Cruz Maltino. Sendo assim, Fernando Diniz encara a partida contra o CRB lá em Alagoas como decisiva para as pretensões do Vasco da Gama. O Diniz terá mais 4 dias aí para treinar o Vasco da Gama. O jogo contra o CRB acontece apenas no dia 16 de setembro, no Rei Pelé. E cuidado com esse horário aí, porque vai ser às 19 horas. Perfeito? E é o seguinte, vale sempre a pena a gente falar das categorias de base, porque o Fernando Diniz deverá reintegrar 3 jogadores aí. A gente tem falado isso nos nossos vídeos, até porque o MT, o Juninho e o Vinícius têm jogado muito bem aí no sub-20. Como o Vasco não tem grana para poder fazer contratações, perfeito, a gente deve ter esses atletas aí reintegrados. Algumas mudanças na equipe deverão ser feitas. O jogador recém-contratado e registrado no BID, o Valber, não há indicativo que ele será titular. O Fernando Diniz quer dar uma olhada aí, tanto no Miranda e no Ricardo Graça, perfeito. A gente sabe que o Diniz, ele prioriza aí a saída de bola, com toques de bola. Ele gosta de priorizar aí
a posse de bola, assim como o Bruno Gomes e o Andrei deverá ter novas chances aí com a camisa do Vasco da Gama. Lembrando que a apresentação de Fernando Diniz acontece amanhã numa coletiva com o Pássaro no CT Moacir Barbosa. Com relação à arbitragem, ontem o Vasco da Gama lançou aí um informativo que foi dado através do canal Atenção Vascaínos, que o Vasco vai dar um voto para a comissão de arbitragem. E infelizmente, adivinhem qual foi o árbitro que eles escalaram para o jogo contra o CRB? Luiz Flávio de Oliveira. Pois é, um árbitro que tem um histórico aí de prejudicar o Vasco bastante. E o cara do VAR, Rodrigo Guarizo Ferreira de Amaral. E o Salgado aí, ao invés de usar a representatividade, está dando um voto de confiança para essa gente que rouba o Vasco da Gama. Sobre a situação envolvendo reforços, perfeito? O John Sanches, ele tá com muita dificuldade de ser registrado aí no BID. Segunda-feira é o dia D para este atleta aí. O Vasco precisa registrá-lo aí com 48 horas adiantadas aí para que ele tenha condições de jogo. Se não acontecer na segunda-feira, esse atleta só terá condições de enfrentar o Cruzeiro na próxima rodada. O Vasco alega aí que o consulado equatoriano mudou para São Paulo e está atrasando a papelada do atleta. Perfeito? Com relação à situação do Nenê, a gente teve novidades aí com relação ao Nenê. O Vasco realmente negocia com camisa 10 e é o seguinte, o Nenê quer um contrato longo, pessoal. O Vasco ofereceu um contrato para o Nenê até o final aí do Campeonato Brasileiro. O Nenê aceita no mínimo um contrato de 1 ano para vir jogar no Vasco da Gama. Nenê não fica no Fluminense. O Fluminense não vai ficar fazendo esforço para poder segurar o Nenê. O contrato dele termina em dezembro e a gente pode ver o Nenê tá com os 2 pés aí no Vasco da Gama, só faltando acertar o tempo aí de contrato. Salário não vai ser problema. O Nenê tem uma grana aí para receber do Vasco e faria uma composição financeira. Perfeito? Bom, e com relação aqui à política do Vasco da Gama, ontem o seu Eloy teve aqui no nosso canal, na nossa live, e confirmou aí, ó, para a segunda quinzena de setembro o julgamento aí dos agravos. Perfeito? A gente pode ver aí o Levenciano sendo o presidente do Vasco da Gama ainda no mês de setembro. Levem sendo presidente no mês de setembro. Tenho certeza aí que medidas serão adotadas e o Vasco, consequentemente, vai ficar sim na Série A. Perfeito, pessoal? Vamos ficar na torcida. Terça-feira, o julgamento deve ser marcado no dia 14 e a gente deve ter esse julgamento marcado para a segunda quinzena de setembro. Muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!